Profético aqui. Amém? Eu gostaria que você não perdesse essa oportunidade de Deus falar com você. Que você permita Deus falar. A única pessoa que pode impedir Deus de falar não é o diabo. Às vezes as pessoas pensam que o diabo impede Deus, né? Ah, pastor, o diabo se levantou e impediu. Não, o diabo nunca impede. Quem impede é Deus. E quando Deus não impede, quem pode impedir é você. Quando diz respeito a você, quando Deus vai falar com você, quando Deus vai ministrar a você, só você pode impedir. Você pode se recusar a ouvir Deus. Você pode se recusar a sentir Deus aqui hoje. E eu gostaria que você se desarmasse de todo empecilho. Às vezes você está longe, pensando longe. Traga sua mente cativa a Cristo agora, para que Ele fale ao teu coração. Essa é uma noite de lembrar de Jesus, é uma noite de Santa Ceia. É uma noite de nós falarmos de Cristo. Esse é o Evangelho. Qualquer palavra pregada que não tenha Cristo é mera palestra. Sempre nós temos que ter Cristo. Quando eu fiz um seminário, eu aprendi que dentro de uma pregação tem que ter o ponto cruz. Igual no bordado, né? Tem o ponto cruz no bordado? Na pregação tem um ponto cruz. A gente pode pregar no Antigo Testamento. A gente pode falar de qualquer coisa. A gente pode fazer conjectura. Teologia permite. A hermenêutica permite. Mas tem que ter Jesus. Amém? Mas hoje é dia de nós evidenciarmos mais ainda, porque Jesus disse assim que na ceia é para nós lembrarmos dele, da morte dele. Amém? Lembrando que o nosso Cristo não é um Cristo morto. Amém, pastor? É um Cristo ressuscitado. Amém? Mas ele é também um Cristo que caminhou por meio de irmãos. Ele está vivo. Amém? A palavra de Deus diz que ele apareceu a Pedro. A palavra de Deus diz que ele apareceu para os discípulos no caminho de Emaús. E apareceu para mais de 500 irmãos. Ele está vivo. Foi esses dias atrás que ele apareceu. Amém? Que ele apareça para você. Cuidado, querido. Quando Jesus aparece, alguma coisa acontece. Amém? Jesus disse assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E às vezes Jesus vem. Hoje pela manhã a gente estava estudando e nós vimos que a espada, ela separa a alma do espírito, ela separa as juntas de medula, ela separa bem e mal. Somente a espada que vem por meio de Jesus, que é a palavra, ela pode tirar de nossa vida toda a falsidade e hipocrisia. A gente pode adorar o Senhor aqui com hipocrisia, com falsidade, com mentira. Mas somente a palavra de Deus ela vai mostrar. Ela vai revelar o que há no nosso espírito. Amém? E às vezes a gente fica espantado com o que a gente vê que a gente tem no espírito. A gente é muito alma. A gente adora a Deus por alma, a gente profetiza pela alma. E aí quando o Senhor revela por meio da palavra o espírito, a gente fica espantado. Mas aí a gente se conserta. Amém? Por isso que é bom. Deixa a palavra penetrar aí hoje. Que amém empolgado, hein? Nunca vi um homem tão empolgado na minha vida. Amém, querido? Amém. Deixa Jesus te tocar hoje. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 6, versículo 45. Estou gostando de ver hoje as crianças estão controladas. Olha que benção. Hoje pela manhã as crianças estavam orando, cantando aqui. Acho que foi isso, né? Já fizeram tudo que tinha que fazer cedo. Aí agora eles dormem. Mas nós estamos aí, irmãos, preparando a nossa cobertura do lado aí para fazer a salinha. Amém? As mães que querem que os filhos vão passar limpo, porque é aí que tem que orar mesmo.
Esses dias o Dudu chegou para mim e falou: pastor, aqui que vai ser a salinha? Eu falei: é aqui. Ele falou: mas não tem nada. Eu falei: mas você está orando? Ele disse para mim: não, estou sim. Ele está meio em dúvida. Mas eu falei para ele: ora. Está orando, Dudu? Então tá. Então a salinha vai sair em nome de Jesus. A gente tem que usar essas crianças para profetizar, irmãos. A Bíblia diz que das tais é o reino dos céus. Imagina, né? Elas têm mais poder. Então já aproveitar que o Luiz Eduardo fala assim: Luiz Eduardo, fala assim: em nome de Jesus. Eu não estou nem escutando. Fala assim: em nome de Jesus. Isso, pode falar assim mesmo. Só fala, mas fala. A salinha vai sair logo, em nome de Jesus. Está profetizado. Achou aí, irmãos? Marcos capítulo 6, versículo 45. Em pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os, diga assim comigo, e vendo-os, em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, diga assim, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensavam tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Você consegue colocar aí para mim na linguagem de hoje? Aí tentando aí. Eu olhei e falei: tem alguém ali? Ah, que está ali. Cauã é pequenininho. O Gabriel não te ensinou, então é culpa do Gabriel, viu, Cauã? Aí. Pega o versículo para mim, o último versículo que nós lemos, versículo 52. Apagou. Diga assim, vamos ler junto? Diga assim: é que a mente deles estavam fechadas. Aliás, fechada. E eles não tinham entendido o milagre dos pães. Coloca a mão no teu coração. Senhor, em nome de Jesus, ministra, Deus, aos nossos corações. Traga a revelação da tua palavra aqui hoje. Fale, Senhor. Pai, mexa aonde tem que mexer, mas fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Querido, o texto aqui, se você ler um pouquinho antes, você vai ver que Jesus operou a primeira multiplicação de pães. Jesus multiplicou pão, multiplicou peixe. Quantos pães tinha com o garoto? 5 pães e 2 peixes. E sustentaram mais de 5.000 pessoas. E sobraram ainda, daquilo que sobejaram, 12 cestos cheios de pães. Milagre aconteceu. Depois do milagre, Jesus pediu para que os discípulos fossem, compeliu, diz a palavra. O compelir aqui não é assim, por favor, vai para o outro lado. Não, é ordem. Oprimiu eles a irem para o outro lado, a fim dele ficar sozinho. E Jesus foi orar e eles pegaram o barco e foram atravessar o rio.
Lá para a quarta vigília da noite, diz a palavra, o barco estava longe. O caminho que eles tinham que fazer, irmãos, não era atravessar de um lado para o outro, pelo meio, mas era para eles ir pela margem, porque o barco que eles estavam não era um barco próprio para ir para o centro do rio, mas era um barquinho, então eles tinham que ir pela margem. E eles, pelo vento, diz a palavra, agitado pelo vento, foi para o centro do mar, do rio. E lá para a quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, vendo que o mar estava agitado, e levou eles para o centro. E quando que eles estavam lá, no meio da tempestade, Jesus vem andando por sobre as águas, eles ficam atônitos, ficam com pavor, com medo, e começam a gritar. Jesus diz: olha, não tenha medo, tenha de bom ânimo, sou eu. E Jesus então entra no barco, e imediatamente tudo se acalma. Amém? E aí, diz a palavra que eles ficaram escandalizados, atônitos, ficaram com medo. E aí no versículo 52 encerra dizendo: porque eles não haviam compreendido o milagre. Na versão que nós vemos aqui, a mente deles estavam fechadas. Eles não entenderam. Olha o milagre que Jesus operou. De 5 pães e 2 peixes, Jesus deu comida para mais de 5.000 pessoas, sobrou 12 cestos. E Jesus falava: vai agora para o outro lado, pega o barco e vai, eu vou ficar sozinho. E o texto encerra dizendo: eles não tinham entendido. Eles não entenderam o milagre. Diga assim comigo: eles não entenderam o milagre. Hoje pela manhã nós estamos falando de foco. A gente vai filmar alguma coisa com o celular ou com uma câmera, ou até mesmo quem usa óculos, às vezes o foco dá uma embaçada. O óculos é fácil de resolver, você pega um paninho e limpa. A câmera você tem que ajustar o foco. Graças a Deus que hoje é automático, né? Você aproxima e ela vai regulando o foco. Aquelas câmeras mais antigas você tinha que ficar ajustando manualmente. Na nossa vida é assim. Porque a nossa vida tem dinâmica. Você pode dizer isso comigo? A nossa vida é dinâmica. Jesus não pediu para que nós fôssemos engessados. Ele quer que a gente viva uma vida dinâmica. Inclusive Jesus, quando foi escolher seus discípulos, apóstolos, ele escolheu os mais dinâmicos. Pedro era uma pessoa extremamente dinâmica. O menos dinâmico era João. Mas ele quer que a gente viva a nossa vida. Eu estava dizendo hoje que Deus não nos deu defeito, Ele só colocou qualidade. É que nós pegamos a nossa qualidade e transformamos em defeito. Tem gente que tem muita facilidade para falar. Deus colocou isso no coração, nele colocou a facilidade para falar. Aí ele vira um fofoqueiro. Mas Deus não te criou fofoqueiro, Deus te criou com a qualidade. Você perverte a qualidade. É uma coisa de falar assim: não, eu toco na igreja, eu tenho um dom. Roberto Carlos é do capeta. Irmãos, se Roberto Carlos não tem dom, quem tem? Que aquele homem canta muito, interpreta muito. Pastor, um ótimo intérprete. Só que ele pegou a qualidade e usa para outra coisa. Imagina um homem desse adorando o Senhor. Tem um aí que tentou, o J Neto, coitadinho. E alguém já ouviu o J Neto? Gente, quem que já ouviu o J? Levanta a mão. Gente, J Neto, se você não sabe, é o Roberto Carlos crente. Ele usa terno azul, cabelo igualzinho, e ele canta música igualzinho, mas não é tão assim, né? Roberto Carlos, não sei se isso é bom eu falar, mas Roberto Carlos é melhor. Mas deu um dom. E a gente perverte isso. E às vezes Deus tem que vir e alinhar, acertar o nosso foco. A vontade dele não é fazer isso, ele quer que você faça, mas a gente é teimoso, né, irmãos? A gente não quer mudar, a gente gosta de ficar ali, ó, a nossa zona de conforto, tranquilo. Os discípulos eram discípulos tremendos.
Jesus operou o milagre. Eles não entenderam. Você acha que Jesus percebeu que eles não entenderam? Diga assim: percebeu, pastor. Porque Jesus colocou ele na cadeirinha do pensamento. Hoje está moderno, a escola tem a cadeirinha do pensamento. Isso é uma teoria daquela Super Nani, né? Super Nani, se os irmãos não sabem, ela é crente, viu? A Super Nani ensina a educar filho. Ela dá palestra em igrejas, inclusive. E aquela babá Super Nani, ela tem a cadeirinha do pensamento. Tem escolas assim, a pública nem tem cadeira, né, irmãos? Não tem o que dirá de pensamento. Mas, alguém já estudou escola que tinha cadeira de pensamento? As escolas, algumas particulares têm a cadeirinha do pensamento. Na minha época tinha um chapéu de burro. Era séria a coisa, eu não sou tão antigo, mas tinha, irmão. Não era um chapéu com orelha, igual era antigamente. Mas tinha um chapéuzinho, todo mundo colocava assim, que era reprovado. Os mais antigos, muito mais antigos do que eu, disse que tinha que ajoelhar no milho. Como eu falei muito antigo, eu não vou falar quem já viveu essa época. Bom, eu vou perguntar, alguém teve que fazer, já viu isso? Vocês são antigos, hein, irmãos? Tampinha de garrafa. É um momento que você é colocado lá para pensar. Porque você está envolvido ali, você não está pensando. Eu tinha uma professora que ela falava assim, vai pensar lá na sala da diretora. A gente tinha que ir lá. Eu lembro que eu fui uma vez só para a diretoria. Fiquei mal, muito mal. Mas aí você começa a refletir. Então, irmãos, a gente vai vivendo. Os discípulos estavam lá vendo o milagre e tal. Jesus opera o milagre e eles não percebem, não entendem. Mas continua, né? Jesus operou o milagre. Mas Jesus não. Jesus não vive assim. Diga assim: Jesus não quer vida enrolada. Quantas pessoas eu vejo que estão fazendo as coisas sem entender? Eu vou orar. Por quê? Porque o pastor falou que eu tenho que orar. Não, você está errado, então você não pode orar. Eu tenho que ler a Bíblia. Por quê? Porque o pastor disse que eu tenho que ler a Bíblia. Não, você está fazendo sem entender. E nós então vivemos assim, irmãos. E às vezes Deus precisa colocar a gente na cadeirinha de pensar. No caso aqui era o barquinho de pensar. Jesus falou: vocês não entenderam o milagre? Então fala o seguinte: está vendo aquele barco lá? Vai lá para o outro lado. E eles foram. Jesus não foi. E eles foram. Olha para a pessoa que está do lado e diga assim: tem momentos na nossa vida que o Senhor nos coloca no barquinho para pensar. Primeira coisa que Jesus faz é tirar eles do meio da multidão. Tira eles do holofote. Quantas vezes, né, irmãos, a gente fica orando: Deus, faz alguma coisa, o Senhor não está fazendo nada na minha vida está um marasmo, a minha vida está parada, o Senhor não tem operado nada, não estou vendo poder. E aí você está comendo, você está bebendo, você está respirando, e você está ali envolvido com as coisas, você não está percebendo. E às vezes Deus dá uma chacoalhada, te tira do meio dos holofotes, te tira do meio da multidão, e você: peraí, estou entendendo. Primeira coisa que Jesus fez foi isso: tirar eles. Diga assim comigo: não há quebrantamento sem solidão. Isso é forte, não sei se você está entendendo. Se eu chegar aqui para os irmãos, estou quebrantado, e chorar, isso aqui não é quebrantamento. Porque o quebrantamento é você e Deus, é sozinho. E às vezes o quebrantamento começa sem Deus, viu? Pastor, porque Deus está tão longe, você se afastou tanto de Deus, que você tem que começar a se quebrantar sem Ele mesmo. Começar a chorar, começar a dizer: Senhor, estou arrependido, Senhor, me perdoa, não afaste de mim a tua presença, assim como Davi orou, no Salmo 51. E aí você vai clamando, vai buscando o quebrantamento, o Espírito vem e testifica. Pastor, como que eu sei se eu fui perdoado? Quando o Espírito Santo coloca alegria. Enquanto o Espírito Santo não colocar alegria no teu coração, você continua pedindo perdão, você continua se quebrantando diante do Senhor, se arrependendo. Amém?
Engraçado, né, irmãos? Jesus tira eles da multidão, fala, vai para o barco. Todas as religiões, as pessoas oram ao Deus deles. Deus com D minúsculo. As pessoas oram a Siddhartha, Gautama, ora a Hare Krishna, ora a tantas outras coisas. E só o nosso Deus ora pela gente. Isso é interessante. Eu estou entusiasmado com o reino. O reino é de ponta cabeça, descobri isso. Só a nossa religião Deus ora por nós. Olha para a pessoa que está do lado e diz assim, só a nossa religião Deus ora por nós. Primeiro, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas não é do Espírito Santo que eu quero falar, é de Jesus. Enquanto Jesus mandou eles, Jesus orava. Jesus disse assim, vai pensar, e ele está orando. Você tem dúvida sobre o que Jesus estava orando ali? Pastor, vamos ver o que ele estava orando por eles. Senhor, olha que essa tempestade traga a realidade no coração deles. Eles estão vendo milagres e não estão entendendo. Amém, queridos? Diga assim comigo, milagre é na multidão, tratamento é no secreto. Viu? Tem gente que gosta de milagre, mas milagre é na multidão, tratamento é no secreto. Às vezes Deus precisa te tirar de fora da multidão. Aí você fala, pastor, eu não estou vendo milagre, porque você não está na multidão. Deixa Deus te tratar. Amém? Segunda coisa que Jesus fez foi levar eles para o mar e deixar eles no meio do mar revolto. Jesus olhava. Diga assim comigo, Jesus olhava. Está vendo que o tempo inteiro Jesus não fala assim, vai lá e se ferre. Jesus manda ir e fica orando. Eles estão passando por um mar revolto, Jesus está olhando. Às vezes você está numa tempestade tremenda na tua vida e você está orando todo dia, sai capeta. Você está orando, sai diabo. Mas é Deus que mandou o seu barco para o meio do mar. Porque você não está entendendo. E Ele quer que você entenda. Você não está entendendo a dinâmica do reino. Você não está entendendo o movimento do céu. E Ele precisa, querido, fazer algo com você. Diga assim comigo, muitas vezes Ele nos deixa sozinhos para que a gente cresça. Às vezes, irmãos, a gente está num barco do pensamento. É tempestade e a gente ora e parece que nada acontece. Eles clamaram, queridos, eles oraram e o mar continuou revolto. Isso é para trazer algo ao teu coração. Às vezes você está se perguntando por que está acontecendo algumas coisas na tua vida. Por que tal coisa deu errado? Para que você olhe para a direção correta. Irmãos, qual era a maior importância ali? Os discípulos entenderam o que aconteceu. Irmãos, porque o milagre, ele não é para você ficar feliz com aquilo que Deus faz, mas é para que a glória de Deus seja estabelecida. O milagre não é para você ser beneficiado. Pastor, eu não entendi assim não. Pois muda agora, muda hoje o seu entendimento. O milagre é para que o Senhor seja glorificado através da tua vida. Quando há um milagre e o Senhor não é glorificado, você não entendeu. E aí o Senhor precisa te levar a pensar. Às vezes a gente vinha questionando, Deus, por quê? Que estava tudo tão tranquilo, a gente estava lá, estava andando junto, e agora eu estou nessa tempestade, nesse turbilhão. Por quê? Porque você não estava entendendo. E o Senhor te leva para um lugar para que você entenda. E lá na tempestade você ora. Já viu aquele termo? Que você ora, parece que o teto é de bronze e o chão é de ferro.
Quem já teve essa impressão? Eu já tive. Você ora com aquela força, você faz aquela força para falar com Deus, Senhor, Senhor, e parece que a oração não passa do teu forro. É nessa hora que o Senhor quer tratar. É nessa hora que o Senhor quer te mostrar a realidade. Amém? Em terceiro lugar, diga assim comigo, Jesus deixou eles lutar. Diga assim, Jesus deixou eles lutarem contra a maré, até que suas forças quase se esgotassem. Eu sou um pastor que sempre vou dar glória a Deus. Eu nunca vou dar glória ao diabo. Nunca vou dar glória ao diabo. As pessoas têm uma mania de falar, o diabo está me tirando a força. Não, esquece, às vezes é Deus. Ou que seja o diabo, dá glórias a Deus. Porque eu creio, irmãos, que o diabo não tem a autoridade na minha vida. Se Deus está permitindo, assim como permitiu na vida de Jó, é porque Ele tem algo maior para mim. Irmãos, a gente tem que sair do complexo de inferioridade espiritual. Deus te fez muito maior do que problemas. Deus te fez muito maior do que demônios. O Senhor te deu autoridade de reino. O Senhor te deu domínio. Ele colocou o Satanás debaixo dos seus pés. Então a gente tem que parar, meus amados irmãos, de dizer que o diabo está fazendo e nós estamos sofrendo na mão do diabo. Que o diabo está se levantando e ele está nos castigando. Não, o diabo não tem autoridade. O Senhor Jesus disse que a igreja dele teria autoridade e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Amém? Esquece o negócio do diabo. Pastor, e a tempestade? É Deus querendo te ensinar alguma coisa. Você precisa voltar para o milagre. Você precisa voltar ao início e falar, espera aí, será que eu estou entendendo? Será que eu estou compreendendo? Só que não pense que Jesus está longe. Jesus está perto. Jesus está olhando. E quando eles estavam quase sem forças, Jesus veio no socorro. Jesus veio na hora exata. A Bíblia diz que não é para nós temermos as dificuldades, porque todas as dificuldades o Senhor tem escape. Até a tentação, a Bíblia diz que Deus tem escape. A pessoa fala, pastor, eu fui tentado, não deu para resistir. Não deu, deu sim. Porque o Senhor dá escape. No momento certo. O problema, sabe o que é, irmãos? Que a gente vai se tornando um povo de dura serviço. Como assim, pastor? A gente não entende o que Deus está fazendo. A gente não tem propósito. E aí, quando o Senhor nos leva para a tempestade, nós, ao invés de reconhecermos o nosso erro, ao invés de nós olharmos e dizer, Senhor, o Senhor está nos treinando, o Senhor está nos provando, o Senhor está nos tratando, nós nos levantamos contra Deus. E aí, irmãos, isso é idolatria, porque você está colocando você acima de Deus. Quando você coloca você acima de Deus, isso é idolatria. Qualquer coisa que rouba a glória de Deus é idolatria. Quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar, você é idólatra, você serve mamon. Quando você coloca o marido, os filhos acima de Deus, você é idólatra. Uma vez alguém me perguntou, falou, pastor, não tem jeito, meu filho eu amo demais. Aí as pessoas ficam meio confusas, né? Aí você tem que explicar que são amores diferentes. São amores diferentes. Mas você não pode colocar o seu filho, você não pode colocar o seu marido, você não pode colocar a sua esposa acima de Deus na tua vida. Irmãos, e nós constantemente fazemos isso. Nós temos que entender o que Deus está fazendo. Você tem que entender.
Muitas vezes a gente pergunta muito para Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou... Não é momento de você perguntar, é momento de você olhar os sinais. Olhar os sinais. A palavra de Deus diz que eles ficaram atônitos, eles ficaram apavorados, porque eles não entenderam o milagre. Vou te falar uma coisa, você não vai vencer tempestade enquanto você não passar a primeira fase. Por que eles ficaram apavorados? Porque eles não entenderam. Aí que Jesus mostrou para eles. Pastor, mas os discípulos não perceberam? Perceberam. Irmãos, porque quando você vê milagre, quando você vê 5 pães e 2 peixes se multiplicando na mão do mestre, na tua mão, você vai para uma tempestade e você não tem medo. Por isso que a palavra de Deus diz que eles ficaram atônitos, porque eles não entenderam o milagre. Se eles tivessem entendido, eles tinham vencido a tempestade com facilidade. E queridos, assim é conosco. Nós vamos passando a nossa vida, vamos passando lutas, dificuldades. Ao invés de nós evoluirmos, nós vamos cair no mesmo erro. E eu gostaria de dizer para você que alguém disse um dia que a vida é uma grande roda gigante. Mas isso não foi alguém que disse. Isso foi a Bíblia que disse. Jeremias disse que viu o oleiro em sua roda, e ele moldava o barro na sua roda. Irmãos, nós falamos esses dias sobre ciclos. O ciclo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão levou a mulher para o Egito e disse que era irmã. Isaac, a mesma coisa. Porque não tinha superado a dificuldade, não tinha superado o problema. Você só vai crescer se você entendeu agora. Mas nós queremos evoluir sem aprender. Isso é o mal do século. Vai nas escolas, vai ver se as crianças estão aprendendo alguma coisa. Mas elas passam de ano? Passa, por quê, irmãos? Porque a psicologia diz que se reprovar ele vai ficar traumatizado. Tadinho. E aí ele não vai conseguir, aí que ele não vai aprender mesmo. Se os coleguinhas avançarem para uma nova série e ele ficar, ele vai se sentir mal. É tanta bobagem, irmãos. Eu, graças a Deus, Deus colocou pessoas certas na minha vida. Eu fui fazer a 2ª série numa escola no sítio. Era gostoso, a gente ia para o rio, a gente catava goiaba. Olha que escola boa. E nada da professora dar aula. Aí um dia minha mãe falou assim: Ana, vamos embora. Falou para a professora de português. Ela falou: para onde? Ela: vamos para São Paulo. Ela: o quê? A professora entrou em pânico, né? Esse menino vai sair do sítio para estudar em São Paulo, ele só sabe catar goiaba. E ela chegou para minha mãe e falou assim: toque o livro de português. Deu 2 livros de português. Manda ele ler. A professora, eu acho que estava com medo, né? De falar: quem te deu aula? A professora assim. Deu 2 livros de português. Falou: fala para ele ler. E você acha que eu li? Você acha que eu vou ler? Vou ler nada. E eu fui para São Paulo. Irmãos, olha a diferença. Eu ficava lá catando goiaba. Eu tinha um shortinho, coitado, aquele short. Se eu não vestisse ele ia para a escola sozinho. Sabe aquele shortinho de moletom que a gente tinha, que era curtinho antigamente? Uns shortinhos feios, azulzinho. E aí, irmãos, na outra escola não. Tinha calça personalizada, escrito Luiz Martins. Tinha jaqueta. Tinha blusa, camiseta de manga longa. No dia de esporte era camiseta regata. Chique. O short tinha nada a ver com o meu shortinho. Tinha meia personalizada. Olha, tinha sapato, tênis. E aí o professor chegou de jaleco branco. Lembro como se fosse hoje, o professor Rubens. Pensa num professor Caxias, militar. No final da aula você tinha que pegar o lápis verde e lápis amarelo e fazer um risco. Se ia mudar de disciplina, era de matemática, era de português para matemática. Quando acabou a disciplina, ele dizia: não use resto de folha. Um riscão vermelho assim no resto da folha.
militar, só faltava ele entrar, a gente... E ele fazia, o diretor aparecia na porta, ele... As criancinhas tudo de pé, segunda série. E aí, irmãos, ele escrevia na lousa, e eu ficava lá. E ele falou, o que você olha e faz? Eu não sabia ler, não sabia escrever, então eu olhava a letra e desenhava a letra. Olhava, eu ficava desse jeito, eu olhava a letra e desenhava. As minhas frases, elas não tinham nexo, porque eu ia colocando uma letra atrás da outra. O meu caderno parecia aqueles cadernos de caligrafia, letrinha. Não dá para entender. E ele pegou meu caderno, isso é verdade, irmãos, eu fiquei traumatizado de fato, mas Jesus me curou. Ele pegou meu caderno e falou, o que é isso? Aí na frente de todo mundo, ele disse, lê aqui para mim. Aí quase que eu falei, era a única coisa que eu sabia. Passou isso na segunda série, pois é, no CIS, né? Aí eu fui, não li nada. Ele bateu na mesa, você é burro! Isso traumatizou de verdade, mas Jesus me curou. E aí ele chamou minha mãe e falou assim, olha, esse menino aqui não vai para a terceira série não. Nós estávamos encerrando o ano. Ele disse, ele vai voltar para a segunda. E eu voltei para a segunda. Ele poderia me aprovar? Poderia. Ele foi ruim comigo? Foi. Olha para a pessoa que está do lado e diga assim, às vezes você é ruim comigo, mas Deus te usa para me aprovar. É desse jeito o reino. Às vezes você fala assim, mas Deus me deu uma esposa tão íngua, pastor. Pastor, Deus me deu um esposo tão íngua, que é para te aprovar. Amém? Se viver tudo assim, você não vai entendendo. Como eu comecei a contar, vou ter que encerrar essa parte. Aí, irmãos, eu fui. Vou contar isso aqui porque é um testemunho. Aí eu voltei para a segunda série. Eu só mudei 27 vezes, sem contar aqui, quando vim para cá, 27 vezes, quando eu estava morando com meu pai e com a minha mãe. E aí comecei a segunda série, eu tive que mudar. E aí eu fui para uma cidade chamada Estrela do Oeste, uma cidade grande, muito grande. Quem riu aí conhece Estrela do Oeste? Conhece, né, Alisson? É grande Estrela, cidade de primeira. Você engatar a segunda, você já sai lá no pasto. Acho que tem lá uns 1.000 habitantes, quando a cidade está em época de festa. Nossa igreja lá é bem grande, tem uns 5 membros lá. Não, estou brincando. É uma igreja nossa lá. E aí, irmãos, eu fui para uma cidade Estrela do Oeste. E minha mãe foi contar o meu caso, né? Olha, era para ele estar na terceira. Sabe que mãe sempre quer que o filho, né? Que vai. A mãe não quer que o filho dela fique 2 anos para trás. Ela quer que vai para frente. Aí ela chegou para o professor e falou, era para ele estar na terceira, mas aí mandaram ele para a segunda. Lá em São Paulo, como eu tinha uma idade fora dos que estavam na segunda, eu fui para uma classe chamada uma classe especial. Aqui que está a parte boa. Nessa classe especial só tinha alunos atrasados. E minha mãe teve a brilhante ideia de chegar numa cidade que era um ovo e falar que eu estudava numa sala especial. Ela me explicou que tipo. E eu fui para uma sala, mulher, nós também temos uma sala especial aqui. Minha mãe, que bom. Ele vai fazer as 2 séries juntos, que bom. Fui pro primeiro dia de aula. Olhei para um lado, tinha alguém assim, ó. Eu não entendia muito, mas eu falei, eu acho que isso aqui é autismo. Aí eu virei pro outro. O outro estava assim, ó, virando o olho. Falei, Jesus. Aí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, tem alguma coisa de errada? Ela falou, não, é porque é outra cidade, você não está acostumado com as crianças. Irmãos, eu acho que eu fiquei 6 meses. Até que um dia eu acho que a professora percebeu que a sala estava meio agitada. E eu fiquei um pouco triste, porque a professora nem percebeu que não era especial, né, irmãos? Aí, um dia a professora bateu na mesa e falou assim, todo mundo tomou o remédio?
Aí eu falei, pera lá. Porque até então eu estou numa cidade diferente. Falei, vai ver que o povo é assim aqui, né? Irmãos, era uma sala de alunos especiais. Não tinha naquela época inclusão, era uma sala separada. Eu fiquei 6 meses numa sala de alunos especiais. Você pode olhar e falar assim, por quê? Por quê? Porque Deus queria alguma coisa. Porque Deus queria me dar um testemunho para contar hoje. Mas eu acho que foi pela primeira vez que eu era o melhor aluno da sala. Era ótimo. Mas hoje eu estou pensando, eu não tinha pensado nisso, eu pensei hoje agora. A professora não percebeu. Eu lembro mesmo que a gente só ficava pintando. E com a graça de Deus, irmãos, um dia eu saí dessa escola. Eu saí fugido dessa sala. A sala ficava trancada, você não tem a noção do negócio. Eu fugi. Meu pai ia no boteco chamado Bar do Corinthians, do Corintiano. E eu não sabia nem como era a cidade, eu saí e falei assim, onde que é o Bar do Corintiano? O cara falou, tem 10 aqui. Corintiano 1, Corintiano 2. Eu fiquei meio perdido na cidade até que achei minha casa. Falei pra minha mãe, eu não volto mais naquele lugar. Aí ela foi descobrir. Eu falo até hoje pra minha mãe, puxa vida, hein? E aí, irmãos, passei por isso, mas a ideia não era contar esse testemunho aqui, mas é que eu comecei. E Deus cuidou de tudo. A minha vida foi meio tumultuada assim, mas Deus cuidou de tudo. Agora voltando aqui, deixa Deus cuidar. Deixa Deus tratar com você. Não queira discutir por que está chovendo. E se está chovendo, use aquilo para te abençoar. Eu vejo, irmãos, que a gente perde muito tempo discutindo o motivo da chuva. Mas se está chovendo, eu vou brincar na chuva. Se está chovendo, eu vou fazer alguma coisa. Não é para nós ficarmos discutindo o porquê que está chovendo. Eu vou te falar a última coisa aqui. Repetir para você. Nunca pense que Jesus está longe. Mesmo nas horas mais difíceis, Ele está perto, cuidando de você, guardando o teu coração, te olhando de longe. Ele só quer que você entenda, porque se você não entender, quando você chegar lá na terceira etapa, quando você chegar na próxima etapa, você não vai conseguir vencer. Os discípulos não venceram a tempestade, porque não entenderam o milagre. Amém? Se coloque de pé, por favor. Tem aquela música Eu Cuido de Ti aqui? Jesus é lindo, amém? Jesus cuida de nós. Mesmo na tempestade. Os irmãos viram que tapete bonito? A pastora e a Rose ficaram lá 6 horas da manhã na Pai lá para comprar esse tapete aqui. Muito bonito. Eu falei hoje de manhã que eu sou quase indiano. Indiano gosta de tapete na casa toda, né? Se eu pudesse colocar o tapete aqui. Aí eu lembrei dos irmãos. Vou aproveitar e falar como eu lembrei de manhã, tem que lembrar à noite. E há um tempo atrás eu pedi doação de tapete. Quem quiser ainda dar mais, a gente tem um monte de lugar para trocar. Esse tapete aqui tá tudo velho, irmão. Tá? E falar em tapete, dia 11 de agosto é meu aniversário, só para constar. Irmãos, nós vamos para a ceia. E a ceia não é um momento. Geralmente a gente fala a ceia, daquele peso. A ceia tem que ser algo alegre, porque é onde nós lembramos que o nosso Deus se entregou por nós. Só vai trazer peso se você tiver com algum problema. Mas aí o Senhor te tira esse peso, porque Ele diz assim: se confessardes o vosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Então eu gostaria que você tirasse alguns minutinhos aí,
para você pedir perdão para Deus de alguma coisa. De alguma coisa. Não vamos para a Santa Ceia com pecado. A palavra de Deus diz: confessei meu pecado, não mais ocultei. Confesse. Às vezes você é muito nervoso, você é muito nervosa, você machuca pessoas. Peça perdão. Às vezes você está pensando aí no teu coração, não tem nada para pedir perdão para Deus, pastor. Você está enganado. O Espírito Santo traz revelação agora. Em nome de Jesus. Nós pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor. Senhor, nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Muitas vezes, Senhor, nós não damos valor à santidade do Senhor. Mas nessa noite, Senhor, nós pedimos perdão. Por muitas vezes nós sermos ríspidos, Senhor. Por muitas vezes, Senhor, nós mentirmos. Nós pedimos perdão, Senhor. Irmãos, pela direção do Espírito, eu gostaria que os irmãos orassem comigo, fizessem uma oração de repetição. Diga assim comigo: em nome de Jesus, nós como igreja local, nós confessamos os nossos pecados. Em nome de Jesus, todo pecado ministerial, nós confessamos. Em nome de Jesus, nós confessamos a iniquidade, a porfia, as dissensões, a contenda, a fofoca, em nome de Jesus. E nós declaramos e pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, como igreja do Senhor, nessa terra, nessa cidade. Senhor, nos perdoe por manipular a tua glória, manipular a tua palavra, conforme nos bem parecer. Senhor, nós pedimos perdão de todo pecado cometido nessa cidade, como igreja, em nome de Jesus. Amém. Querida, a palavra de Deus diz que na noite que o Senhor foi traído, Ele pegou o pão e partiu. O pão partido representa o corpo de Cristo que foi partido lá na cruz, foi deslacerado na cruz do Calvário. Ele pegou o cálice e disse: esse cálice é o meu sangue, é a nova aliança que estabeleço convosco. Não é uma aliança, querido, corruptível, mas é uma aliança incorruptível. É uma aliança que nunca será quebrada. Isso é tremendo. Mesmo quando nós saímos da aliança, se nós voltarmos, nós vamos ter a aliança lá de novo. O Senhor nunca quebra a aliança dele conosco. Nós quebramos, mas quando nós voltamos, Ele está sempre com a aliança. Como nós cantamos aqui, Ele sempre está disposto a refazer a nossa história, a começar de novo. Amém? E eu gostaria que os irmãos viessem aqui para entregar a ceia. Pastor, quem toma a ceia? Todos que desejarem. Pastor, nesse ministério aqui, criança toma a ceia? Toma. A Bíblia diz que das tais é o reino dos céus. Pastor, nesse ministério, quem não é, só um pouquinho, quem não é membro, toma a Santa Ceia? Toma, porque a ceia não é minha, não é da igreja, é do Senhor. Amém? Pastor, mulher toma a Santa Ceia? Mulher que toma. Pastor, homem toma? Toma. Jovem toma? Toma. Pastor, quem não pode tomar? Não sou eu que vou dizer. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. A Bíblia não me dá autorização para dizer quem toma e quem não toma. E quem está fazendo isso? Obreiro, pastor que faz isso, está em pecado, porque está manuseando o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é manuseado. Amém? É você, examine-se o homem a si mesmo. Os irmãos vão passar aí: pastor, eu não vou pegar. Eles não vão te forçar.
Eles vão passar por você. Mas se você desejar, você pega o pão, pega o cálice e aguarde para nós participarmos juntos. Amém? Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Parece que nos momentos mais difíceis, Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do mestre, mas ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora, e ele se cala. Mas hoje, escuta a voz de Deus dizendo para ti. Alguém foi esquecido? No teu ouvido. Amém. Com ações de graça, querido, coma do corpo e beba do sangue de Jesus. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Aleluia. Senhor, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor se entregou na cruz do Calvário por nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se sacrificou em nosso lugar. A palavra do Senhor nos diz, ó Deus, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras somos sarados. Obrigado, Jesus. Era para nós estarmos naquela cruz, mas o Senhor se entregou por nós. Não fazendo caso, Senhor, da glória que havia no Senhor, se despiu de sua glória. Senhor Deus, muito obrigado. Jesus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor está sempre do nosso lado, cuidando de nós. Mesmo, Senhor, que o vento está revolto, o mar está com paz, está se levantando. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor sempre nos permite aprender. Obrigado, Jesus. Amém. Os irmãos vão recolher o cálice. Senta só um pouquinho. Nós já vamos encerrar. Deixa eu só dar os últimos avisos.
Irmãos, pode baixar um pouquinho, então. Eu contei por alto, o nosso café foi uma benção, café com Deus. Foi uma benção. Deus falou tremendamente conosco. A parte de café mesmo, da comida, foi muito boa. Foi tão bom, irmãos, que tinham me dado umas rosquinhas ali de cueca virada e levaram até embora, minhas rosquinhas. Os irmãos gostaram demais do café. Aí a irmã falou, hoje o Marcelo falou, pastor, pode deixar que eu vou mandar fazer mais. Eu fiquei honrado com isso. Falei, amém. Umas rosquinhas, é cueca virada mesmo que chama, né? De massa de pão. Eu não gosto daquela de massa de sonho, que é fofinha, eu gosto daquela firme. Mas foi uma benção, irmãos. Dando um café gostoso, foi muito bom. Com a graça de Deus. E daqui uns dias nós estamos fazendo outro. Nesse sábado, 7:30 da noite, nós não temos rede, nós temos uma reunião muito importante com aqueles que ajudam na igreja. Qualquer coisa, a limpeza, inclusive quem faltou, quem é do seu ministério, que nem a Rose, entre em contato, que a gente precisa que esteja todo mundo aqui 7:30 da noite no sábado, amém? Então nós vamos estar tendo uma reunião para ajustar algumas coisas. Então todo mundo que ajuda na igreja, na recepção, todo mundo, esteja aqui 7:30 no sábado, amém? 7:30 da noite. Domingo de manhã nós temos escola bíblica dominical e domingo à noite celebração do Senhor, todo domingo à noite. Na sexta-feira tem reunião aqui, a pastora está ministrando uma palavra aqui, toda sexta-feira. Na terça-feira tem reunião de oração das irmãs, uma palavra e oração. Então, não deixe de participar, amém? Às vezes você fica na sua casa, pastor, não estou muito bem, então você tem que participar mais, amém? Em nome de Jesus. O Franz tem um testemunho para contar? Paz, irmãos. Eu tenho vergonha disso aqui, acho que tem alguém orando para mim perder a vergonha. O Espírito Santo ali me incomodou para mim contar um testemunho, porque eu tenho vergonha disso aqui. E hoje pela manhã, quando eu vim para a igreja, eu vim com uma dor muito forte nessa região da cabeça e uma pressão muito forte no olho. E eu quase não estava conseguindo ficar com o olho aberto. Uma dor muito forte, muito forte. No meio da palavra aqui, eu estava querendo ir embora porque não estava aguentando com dor. Aí no final aqui da ministração, a gente veio para frente aqui, o pastor orou e eu recebi uma cura e depois eu fiquei apertando para ver se eu estava sentindo dor, porque foi tremendo, eu não senti, saí daqui sem dor nenhuma no olho e na cabeça. É isso aí. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava até com um pano assim ali, assim. Falei, se o Franz está querendo cantar rocha, que ele estava assim. Mas não era nada, era dor. Depois ele contou aqui. E é assim, irmãos. Eu falei aqui hoje de manhã, a gente precisa fazer reunião de milagre. Terça-feira do milagre financeiro, quarta-feira do milagre do casamento. A gente precisa disso. Basta a gente buscar Deus. O milagre vem. Eu acho engraçado que tem gente que fala assim. Uma vez uma pessoa me procurou, a vida toda enrolada, com o marido com uma para cá, ela com o outro para lá. E aí ela, congregando aqui na igreja há um pouco tempo, ela chegou para minha irmã e falou assim, pastor, acho que o senhor não pode me ajudar. Eu falei, por quê? Ela disse, porque o senhor nunca foi separado, e eu preciso de alguém que me ajude, que já foi separado. Falei, gente, agora eu vou ter que me separar para poder ensinar como que é? É Deus que faz, irmãos. Essa igreja aqui não pode me ajudar. Realmente, a igreja não tem nada para te dar mesmo. Mas Deus tem. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós vamos para o momento da oferta, do dízimo. Você que vai dizimar, ofertar, pega o seu dízimo, a sua oferta aí. Esse envelope é o envelope da oferta. Oferta para os projetos. O projeto Neemias é o projeto da construção do templo. Esse envelope é o envelope do dízimo. Ele quer contar algum testemunho.
A Bíblia diz que ninguém deve contribuir por constrangimento nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Pastor, o senhor fala isso toda vez, é para você não esquecer. Eu conheci uma história de um pastor que pregou o mesmo sermão 7 vezes, que era para ninguém esquecer o sermão. Amém? Então eu sempre falo, ninguém pode contribuir. O pastor me obrigou, eu senti pressionado a ofertar. Não faça isso. Tem que ser deliberado no teu coração, tem que ser vontade no teu coração, aquilo que Deus toca. Amém? O dízimo é mandamento. O dízimo, a Bíblia diz, trazei todos os dízimos da casa do tesouro. Isso é princípio. Amém? Agora a oferta é aquilo que Deus toca no teu coração. Eu falei da oferta do projeto Neemias, que é da construção, nós estamos fazendo aí o lado, é para o pátio da igreja. Essa é do Neemias, é uma oferta específica. Você tem que anotar aqui que é para o Neemias. Não precisa colocar valor aqui não. Só dá um xizinho aqui que é para o projeto Neemias. E aí a gente trabalha com esse dinheiro na construção. Com a graça de Deus, é através do projeto que a gente está mantendo a construção da igreja. São muitas coisas, tudo é caro, irmãos. Domingo passado estava falando aqui, nós levantamos um valor aí, nada é 12 mil reais para terminar esse pátio. É um dinheiro razoável. Mas é Deus que dá, é Deus que faz. Então eu estou tranquilo. Amém? E eu tenho certeza que Deus não nos deixará. Não deixará as coisas pela metade. Que Ele fez até agora. Se você pegar ali com o tesoureiro o nome com os valores das ofertas, você vai ver lá 10 reais, 20 reais, 100 reais. E é através disso que nós estamos honrando os nossos compromissos. Amém? Então, você que desejar, pastor, mas eu vou dar 10 reais para o projeto da construção da igreja, é uma semente. Aquilo que Deus ministrar no teu coração. Pastor, eu vou pensar nisso. Pense certinho. Faça um voto com Deus. Tem alguma coisa pendente? Faça um voto. Amém? Vamos colocar de pé. Senhor Deus, abençoe quem vai dizimar agora. Abençoe quem vai ofertar. Multiplica, Senhor, a semente. Pai, que seja eles, Pai, como Isaac no deserto, que semeou e colheu a 30, a 60 e a 100 por um. Pai, em nome de Jesus, que eles colham os frutos, Pai, dessa semeadura, em nome de Jesus. Você que trouxe o dízimo e oferta, coloque no gasofilácio. Os demais já vão dando a mão para os irmãos. Irmãos, deixa eu falar só um negócio sério com os irmãos. Eu vou estar fazendo reunião no sábado, mas algumas coisas eu preciso falar para toda a igreja. Você que quer ajudar na limpeza da igreja, você procura a Rose. Levanta a mão, irmão. A Rose está num trabalho duro aqui na igreja, com alguns irmãos. Mas é um trabalho pesado, irmãos. Nós temos aí 4 pessoas mais a Rose, né, Rose? São 5. É a irmã Fátima, o irmão Sérgio, a irmã Inês e a irmã Marli. O irmão Sérgio, a irmã Fátima, a Inês e a Marli, um sábado sim, um sábado não. A Rose todo sábado está aqui. Não é fácil. Quando, inclusive, eu falei para ela dirigir isso, eu falei, Rose, não é para você ficar fazendo um serviço pesado, é para você orientar. Porque tem coisa aqui na igreja, irmãos, que isso aqui não pode passar um pano nos botões. As minhas coisas eu não gosto que mexe. Violão, instrumento, aliás, não é eu, isso aí é qualquer músico. Você quer deixar um músico bravo, você pegar e pôr a mão no instrumento. É uma coisa séria isso aqui. Chofar, eu não gosto que fica pegando, botando na boca. Então eu sou meio enjoado. E aí, então a Rose não está fazendo isso. Ela está tendo que pôr a mão na massa. E aí, como fica todo sábado, pesa um pouco. Então eu vou pedir 2 coisas. Aqueles irmãos que puderem ajudar, ajude.
Pastor, eu não posso vir aqui ajudar na limpeza. É todo sábado, 3 horas, Rose. 3 horas da tarde, a Rose está aqui, todo sábado. Mas eu vou pedir para você que ajude no dia a dia. Irmãos, acaba o culto, que fica de copinho espalhado. Então, pega os copinhos, sabe? Tem um pouquinho mais de dó. A hora que você for pegar, vou deixar meu copinho, eu vou pegar aqui. Você chupou uma bala, pega o papelzinho, joga no... Seu filho chupou uma bala, pega o papelzinho dele, joga no lixo. Vamos colaborando, amém, irmãos? Com a limpeza da igreja. A Rose, ela não é empregada dos irmãos. Eu também não sou, ninguém não é verdade? Então a gente tem que colaborar com a limpeza da igreja. Não é fácil, porque, irmãos, a gente trabalha aqui todo sábado. Então é cimento, vem um pó, um tanto de pó aqui dentro. Então tem que lavar, tem que fazer. Por exemplo, hoje de manhã teve um aparador aqui. Inclusive, todo mundo foi embora e alguém tem que arrumar, né? Eu fiquei aqui dando uma mão, mas com o arroz, Gabriel passando pano. Os irmãos voltaram aqui, você viu? Não está mais um negócio montado aqui. A toalha, são toalhas de 3 metros. Arroz levou para lavar. Então assim, irmãos, na medida do possível, vamos ajudar. Amém? Vamos colaborar. Você que pode vir aqui, para um pouco de encebar lá na tua casa, que em casa a gente só enceba, porque nunca vai terminar de limpar. E eu vou te falar uma coisa, eu tenho experiência dentro da minha família. A minha avó encebava a casa. O vermelhão da casa dela, dava você pentear o cabelo. Ela morreu dormindo. A perícia chegou, ela morreu 6 horas da manhã. A perícia chegou lá para o meio-dia. Ninguém aguentava. Ela tinha um complexo de limpeza e morreu a pessoa mais fedida do mundo. Então, para de encebar um pouquinho na casa e vem ajudar. Você que pode. Pastor, eu vou te procurar. Não, procura a Rose, conversa com a Rose. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, muito obrigado por este culto. Obrigado por tua presença. Obrigado pela manifestação do seu poder aqui. Continue ministrando, continue derramando unção, graça, em nome de Jesus. Leva o teu povo, Senhor, abençoando a semana deles, derramando, Senhor, alegria no coração de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém? Outra coisa, estava me esquecendo. Nós estamos fazendo uma ação entre amigos de uma cesta. Nós fizemos cesta para o Dia das Mães, foi aquela cestona. Agora nós estamos fazendo para o Dia dos Pais. É R$5 cada número. Então, tem alguns irmãos vendendo aí. Quem quer ajudar a vender, aliás, pega a pastora. Ela está com os cartãozinhos, vem 10 cada carnezinho. E aí vai sortear. Irmãos, eu já estou vendo que tem um monte de coisa. Tem coisa da Natura. Foi a irmã Cida que deu um perfume, né? Foi a irmã Cida? Como chama aquele perfume lá? O Egeu da Boticário. Não é barato, não. Tem isso. Vai ter um monte de coisa que estão doando aí, irmãos, nessa cesta. E vai ser boa. A cesta é boa. Tem isso também? Então, tem um monte de coisa. Tapuer, sempre depois que esse povo da Tapuer está congregando aqui com a gente, aceitou Jesus na nossa igreja, Tapuer para as 4 bandas. Isso é bom. Isso é bom. Então, você que ainda não comprou, procura a pastora. Quer ajudar a vender, pega a pastora. Amém? Que Deus te abençoe. Está encerrado em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus.